Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero continuar falando sobre os atos administrativos. Dessa vez sobre os atributos, classificação, espécies do ato administrativo. Bem, se você se interessa por esse assunto, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal, ative as notificações, me siga também no Instagram, magis.do.trabalho e vamos juntos até a nossa aprovação. Vamos falar agora sobre os atributos do ato administrativo, a famosa PAT. Se trata da presunção de legitimidade, da autoexecutoriedade, da tipicidade e da imperatividade dos atos administrativos. A presunção de legitimidade é o atributo que o ato administrativo, qualquer ato, nasce legal, nasce em conformidade com a lei. Aqui, alguns autores dividem em presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Essa presunção de legitimidade quer dizer que o ato está de acordo com a lei e com os princípios administrativos. Já a presunção de veracidade nos leva a crer que os atos praticados pela administração são sempre verdadeiros. Todavia, essa presunção aqui não é absoluta. Cabe prova em contrário por meio do administrado, que pode impugnar um ato alegando que ele não está de acordo com a lei ou com a verdade. A autoexecutoriedade é o atributo por meio do qual um ato administrativo não precisa da intervenção, da autorização do Poder Judiciário para ser executado. Não está presente em todos os atos, ao contrário da presunção de legitimidade, que está em todos os atos administrativos. A autoexecutoriedade aqui está em apenas alguns atos. Ela consiste no poder de coerção direta que o ato administrativo exerce sobre um administrado. Nós temos que separar a autoexecutoriedade aqui da exigibilidade. A exigibilidade seria a coerção indireta da administração. Exemplo, uma multa de trânsito. Já a autoexecutoriedade é uma coerção direta, é uma imposição de uma obrigação de forma direta pela administração, sem precisar do judiciário. Um exemplo seria um reboque de um carro que está estacionado num lugar proibido. A administração não precisa de autorização para fazer isso. Ela vai lá e retira o carro por conta desse poder que ela tem. Nós temos também a tipicidade, que não é defendido como atributo do ato administrativo por todos os autores. Mas a tipicidade diz respeito ao fato do ato estar previsto em lei. Esse atributo aqui afasta a possibilidade de a administração praticar atos inominados, ao contrário do que faz o particular. Porque, como nós sabemos, a administração deve fazer tudo aquilo que a lei autoriza, ao passo que o particular vai fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, esse aqui é um atributo que está presente em todos os atos, eles devem estar tipificados na lei. Por fim, nós temos a imperatividade, que também não está presente em todos os atos e consiste no fato de que a administração pode impor aos administrados a sua vontade. Um exemplo seria, então, um ato que impõe ao administrado uma obrigação, uma ordem, um comando direto. Esses são os atributos do ato administrativo: a presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e a imperatividade. E vamos falar agora sobre as espécies de atos normativos, o famoso NONEP, que é outro macete para a gente nunca mais esquecer. As espécies de atos são atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Os atos normativos são aqueles que servem para orientar, para explicar alguma lei. Eles têm forma de ato administrativo, mas têm matéria de lei. Exemplo aqui seria um decreto regulamentar, que serve para explicar, para orientar determinada lei. Os atos normativos, eles são gerais, eles são abstratos, eles são voltados para destinatários indeterminados. Exemplo de atos normativos: os decretos regulamentares, como eu mencionei, as resoluções
as instruções normativas e os regulamentos. Nós temos os atos ordinatórios, que, ao contrário do que acontece com os atos normativos, que são para destinatários gerais, os atos ordinatórios, eles são emitidos dentro da administração. Seria uma ordem de serviço, por exemplo, em que uma autoridade hierarquicamente superior emite uma ordem para que o seu subordinado cumpra um serviço. Cabe mencionar que a ordem vai ser cumprida por um subordinado. A autoridade superior não pode emitir um ato aqui ordinatório esperando que uma pessoa que não está subordinada, que não está dentro do seu quadro de servidores ali, cumpra. Então é algo interno e é algo para subordinados. Nós temos como exemplo a ordem de serviço, portarias e circulares. Nós temos também os atos negociais, que são os atos da administração emitidos de acordo com a provocação, de acordo com a solicitação de um particular. Então, o administrado vem até a administração e faz um pedido. A administração, então, autoriza, concede aquele pedido por meio de um ato negocial. São também considerados atos de consentimento, uma vez que a administração atende um pedido do particular. Aqui, nós temos que separar os atos vinculados dos atos discricionários. Quando se tratar de um ato discricionário, a administração vai analisar se aquele pedido do particular interessa ao interesse público. Se sim, ela vai conceder aquilo que foi pedido. Se não, ela não vai conceder. Então, cabe a ela decidir se ela vai ou não atender à solicitação do administrado. Já quando se tratar de um ato vinculado, a administração não tem escolha. Se o particular, se o administrado preencher os requisitos que estão determinados na lei, ela deve conceder aquilo que foi pedido. Um exemplo aqui seria a licença para dirigir. Se o administrado, se o particular preencheu os requisitos, se ele cumpriu tudo aquilo que a lei determina para quem quer dirigir, a administração tem que conceder a CNH. Ela tem que conceder a licença para dirigir. Os atos enunciativos, como o nome diz, são atos que enunciam, que declaram, que afirmam um direito que já existe. A administração atesta o que já consta num processo, num arquivo, numa certidão pública, sobre determinado assunto. Exemplo aqui nós temos as certidões, aquela certidão que é para constatar que você não tem antecedentes, certidão de regularidade perante a Fazenda Pública ou o INSS, Estado, por exemplo, é emitido por uma junta médica constatando que um servidor está incapacitado para trabalhar, e pareceres e notas técnicas. São exemplos de atos enunciativos. Já os atos punitivos são aqueles em que a administração aplica uma sanção ou aos seus administrados ou aos seus servidores. Quando ela estiver punindo servidores, esse ato punitivo decorre do poder disciplinar. Agora, quando ela estiver punindo um administrado, isso fora do âmbito, aqui dos seus servidores, esse ato decorre do poder de polícia. Para prolatar um ato punitivo, a administração não precisa da intervenção do Poder Judiciário. É claro, esse vai poder controlar, vai poder fiscalizar os atos que estiverem talvez em desacordo com a lei. Mas a administração pode fazer isso conforme a sua discricionariedade. Cabe mencionar que essa aplicação do ato punitivo tem que estar prevista em lei. A administração não pode punir um servidor ou um administrado com algo que não está previsto na lei, a não ser que a situação seja emergente e exija uma atuação imediata da administração. Por exemplo, um prédio que está ruindo. A administração, sem autorização do judiciário para desapropriar o imóvel, vai lá e derruba ele, mas porque ele está oferecendo risco à coletividade. Há aqui, então, interesse público imediato. Exemplos de atos punitivos: multas, interdição de estabelecimento, destituição de coisas, demolição de imóveis. Faltou falarmos sobre a classificação, mas a classificação geralmente não cai mais a questão ali da classificação do ato anulado, o ato nulo, que nós já falamos mais ou menos aqui,
O ato anulável é aquele com vício sanável. O ato nulo é aquele que não admite a convalidação. O vício é insanável. Nós temos os atos simples, atos compostos e atos complexos também, que cai bastante em concurso. Ato simples seria aquele emitido por um único órgão, não há tanta dificuldade em entendê-lo. E nós temos aqui também os atos compostos e os atos complexos. Os atos complexos são atos assim que exigem a participação de dois órgãos para emitir um único ato. Um exemplo aqui seria uma instrução normativa conjunta, né, de dois ministérios, por exemplo. Os dois, em comum acordo e ao mesmo tempo, emitem o ato. Esse seria um ato complexo. E nós temos os atos compostos, que são os atos emitidos por um órgão que precisam da confirmação de um outro órgão, geralmente um órgão superior. São atos, então, que dependem da autorização, da homologação de um órgão superior. Nós temos aqui, por exemplo, a nomeação do PGR, que depende de prévia aprovação pelo Senado. Então, aqui, um ato que precisa ser confirmado por um outro órgão. O órgão aprova, o PGR, o Senado aprova, e aí o presidente da República nomeia. Aqui, então, uma confirmação. Seria um ato composto. A diferença entre ato composto e ato complexo, praticamente, seria que no ato complexo há duas vontades principais, simultâneas. Já nos atos compostos, há uma vontade principal e também uma vontade acessória, sendo essa normalmente homologatória da vontade principal. Bem, enfim, é isso. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, me ajuda a divulgar esse canal, se inscreva aqui, ative as notificações, me siga no Instagram, que é mages.do.trabalho, e vamos juntos até a nossa aprovação. Até o próximo vídeo.